Vamos agora ficar com Paulo Xavier, o presidente do Rugby Clube de Montemor. Tardes desportivas, toda a informação desportiva aqui na sua rádio. Muito boa tarde, Paulo Xavier. Obrigado por ter aceito este convite para estar connosco nesta tarde um pouco diferente, muito diferente de bancada desportiva. Não há jogos, não há os resultados, mas em que aproveitamos também para trazer aqui dois exemplos de dois clubes de referência no concelho de Montemor Novo. Estivemos com o Grupo União Sport e tenho todo o gosto de estar também com o Rugby Clube de Montemor, que é de facto uma referência em termos de postura no nosso concelho e que serve também de exemplo de boas práticas naquilo que diz respeito à gestão desportiva, mas também humana, e é isso que também me fez convidar o Paulo Xavier. Também convidei o João Batista, mas vindo o presidente, tinha mais lógica estarmos com o presidente do Rugby Clube Montemor, Paulo Xavier. Paulo, a direção do Rugby Clube Montemor informou que, tendo em conta as recomendações das entidades nacionais responsáveis, decidiu suspender todas as atividades, torneios, jogos e treinos das camadas jovens até informação em contrário, porque até os séniores estavam parados, isto porque a nível de calendário estavam mesmo parados. Estavam. Como é que a direção do Rugby Clube Montemor, a família do Rugby Clube Montemor está a viver e a saber lidar com esta situação do coronavírus Covid-19? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado por mais uma vez a bancada desportiva estar com o Rugby Clube Montemor. Para os que nos estão a ouvir, nós estamos a mais de 1,5 metro de distância, portanto não há problema. E cumprimentámos-nos com o cotovelo. Não há nada, exatamente. Ou seja, nós temos a preocupação, evidentemente, antes do próprio Governo ter decidido encerrar os estabelecimentos de ensino, já nós tínhamos feito chegar aos nossos associados, atletas, treinadores, esta suspensão. A suspensão que obviamente tem a ver com a prática de treinos, competições, inclusive jogos e torneios, para aqueles que são menores de idade, os sub-18 para baixo, ou seja, sub-8, 10, 12, 14 e 16, por uma situação obviamente de medidas e critérios de contenção. Não queremos ser alarmistas. Os séniores em si também estão parados, aliás, por uma ausência de competição, tendo em conta o Seis Nações B, em que Portugal está outra vez integrado, felizmente voltou a um patamar superior do rugby europeu e com bons resultados, tem feito bons jogos. Faltava agora só jogar o último jogo com a Espanha em Madrid, e esse foi cancelado pela entidade europeia, International Rugby Board, e portanto nós, enquanto séniores, estivemos de acordo com a Federação, precisamente com a ausência de competições por causa deste grande objetivo, que é trazer de volta ao rugby europeu a seleção portuguesa. A seleção portuguesa que ganhou à Bélgica em casa, ganhou à Roménia, enfim, a Roménia que antes era uma potência, hoje não tão brilhante, mas da potência do rugby europeu, fez um grande resultado na Rússia, perdeu apenas por um ponto, e tinha tido a oportunidade de ganhar o jogo, porque o pontapé de transformação do ensaio que fizemos valia 2 pontos, infelizmente falhámos, e foi receber numa iniciativa completamente inovadora. O jogo em casa foi feito no Torre Colombe, em Paris, com a recepção à Geórgia. Portanto, Portugal, em vez de jogar em Lisboa, Porto ou Coimbra, ou noutra localidade no território nacional, fez uma outra recepção, neste caso aos homens que tiveram no Campeonato do Mundo, que são uma referência nos últimos anos da Europa de Leste, do rugby europeu, a Geórgia, e fomos recebê-los em Paris.
O resultado não foi, enfim, de maneira nenhuma desanimador. Perdemos por um ensaio e um pontapé de transformação com uma penalidade, portanto perdemos por 11 pontos. Nada de especial, tendo em conta o desnivelamento que existe entre o rugby praticado por aquela potência. Tem sobretudo atletas integrados na grande divisão, primeira divisão francesa, e outros níveis de campeonatos, e portanto são todos profissionais, digamos assim. Só há um jogador que joga na Geórgia, e portanto uma prestação muito simpática, e fomos muito bem recebidos em Paris. O estádio com mais de 10 mil pessoas, obviamente muitos deles imigrantes, e que quiseram estar presentes nesse espetáculo. Portanto, o rugby ficou à espera deste interregno acabasse e que retomasse a sua atividade. Aliás, estávamos a preparar já o jogo da Taça de Portugal, que em termos de sorteio não nos foi favorável. Vamos à casa do Belenenses, vamos a Belém. São os detentores da taça, ganharam o ano passado, uma equipa que está à frente do campeonato, com uma margem até significativa, tem mais 8 pontos do que o segundo classificado, está a praticar um rugby de exceção, integrou os jovens que foram campeões nacionais antes e depois dos nossos sub-18, e que estão a fazer de facto uma grande diferença. São trabalhadores, enfim, conseguem pôr depois em campo aquilo que lhes é pedido, e portanto íamos ter sérias dificuldades em ultrapassar esse obstáculo, o que não quer dizer que não pudéssemos fazer um rugby positivo e diminuir distâncias, que é isso que queremos. Aliás, dos jogos de treino que temos tido, foi cancelado na última semana o jogo com o Direito, o jogo que tivemos com o Cascais, praticamente até os últimos 10 minutos estivemos a ganhar. E o Cascais, enfim, tem outras respostas em termos qualitativos que nós não temos. Portanto, estamos a fazer o nosso trabalho. Agora, não sabemos, temos depois da taça 4 jornadas que correspondem ao fim do Campeonato Nacional, com a Lausanne em casa, com o Benfica em casa. Vamos depois a Coimbra visitar a Académica, e no final vamos receber o CDUP, o Centro Desportivo Universitário do Porto. Um jogo que no Porto fomos muito condescendentes, tivemos praticamente o domínio e posse de bola durante a primeira parte, e depois não acabámos por marcar, não marcámos, e o velho ditado, quem não marca sofre, aconteceu, e portanto acabámos por perder o jogo na segunda parte. Mas foi um dos jogos mais interessantes que tivemos fora. Em termos de objetivos, falta-nos uma vitória para sedimentar a continuação na divisão de honra, que é isso que é a nossa grande ambição agora. A ambição é estabilizar, não andar no vai-vem de sobe e desce, e portanto falta-nos essa vitória. Não sabemos quando, obviamente, é que esse jogo vai ser realizado, mas acreditamos que logo com a Lausanne podemos sedimentar a posição e ficar, enfim, com tudo mais calmo, e se calhar a partir daí até com outro nível psicológico e de resposta dos jogadores, podemos até fazer alguns jogos muito interessantes. Estamos a viver também os 25 anos do Rugby Clube Montemor. É verdade. Viver os 25 anos com uma gala marcada, agendada para 16 de maio, neste contexto, também torna tudo como mais complicado. Enfim, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Aliás, temos que apresentar a proposta de espetáculo precisamente a dia 16 de abril, junto da Câmara Municipal de Montemor, porque solicitámos o curso MED e a Câmara fez o favor de o ceder para essa data. Enfim, temos que apresentar o rider do espetáculo até lá. Estamos a trabalhar nesse sentido. Obviamente é um revisitar de memórias que vamos começar desde os tempos que ainda estávamos integrados como secção do Grupo União Sport, e depois, a partir daí, com a constituição do próprio Rugby Clube Montemor, várias gerações, no fundo, fazer com que as famílias do RCM, que durante anos estiveram ligadas à modalidade e que ainda hoje estão, muitos deles, possam ser homenageadas. É isso que vamos fazer. Temos também, em termos musicais, aqui uma atração diferente, em que tentamos também fazer
com que não houvesse muitas palavras. Vai haver, obviamente, algumas, mas queremos também aqui introduzir alguns elementos. A imagem vai ser constante, os filmes dos jogos, as fotografias, mas também vamos ter a música e vamos ter uma banda residente que nos vai acompanhar em todos os momentos. Portanto, vai ser uma coisa dinâmica. Agora, se vamos, enfim, se a data se vai manter, só a Deus pertence essa resposta, não é? Como é que pessoalmente está a viver esta situação? Enfim, eu tenho aqui um comportamento que julgo que pode ser talvez intermédio, ou seja, eu julgo que há aqui um alarmismo tremendo. Isso tem efeitos psicológicos devastadores a todos os níveis, das pessoas que, por qualquer circunstância, acham que o vírus está lá, enfim, e que podem ficar contagiados, etc. Portanto, temos que, obviamente, ter em atenção todas as recomendações que nos são dadas por quem sabe, pela Direção-Geral de Saúde, pelos médicos que têm lidado com esta situação, e, sobretudo, restringirmos os contactos sociais e termos os cuidados higiênicos sobrevalorizados. Isso é que é importante para que possamos depois também não ficar presos nas nossas próprias casas. Enfim, quando é necessário, algumas circunstâncias teremos que sair, mas vamos, obviamente, fundamentalmente, isso é que é importante, ter muito cuidado em termos de higiene, porque isso é que vai fazer a grande diferença entre ter ou não ter contágio. De resto, espero que as pessoas tenham uma atitude positiva, que não entrem em pânico. Infelizmente há umas situações que relatam alguns extremos, isso é sempre mau, mas se formos ver a humanidade, obviamente não no nosso tempo, mas noutros, sempre teve epidemias e pandemias. Desde a lepra, desde a cólera, desde outras grandes, a peste, desde as grandes civilizações até que foram destruídas por situações catastróficas, e outras que rejuvenesceram, que se recriaram e que se reconstruíram precisamente porque conseguiram ultrapassar essas dificuldades e essas doenças epidémicas. Portanto, acho que esta perspectiva segunda, de termos capacidade de reagir, de termos capacidade de enfrentar e de ultrapassar esta situação, é que vai fazer com que nós sejamos diferentes. Quando vemos atitudes como nos últimos dias, em que as pessoas quase selvaticamente vão para os supermercados e compram de forma descontrolada até bens que não são de primeira necessidade, mas depois temos aquelas atitudes à meia da noite de aplausos, a cantar, como aconteceu ontem pelas forças de segurança e de saúde e por aí fora. Temos aqui extremos, não é? Temos aquilo que é a solidariedade, a união, e depois aquilo que é o olhar só para o umbigo. Bem, isso acontece sempre, não é? Nós homens, a humanidade em geral, temos os condimentos desde antes de Jesus Cristo, ou seja, nós já existimos como pessoas desde essa data, ou seja, mudámos foi por fora, mudámos as nossas atitudes, socializámos, mas tudo aquilo que alguém fez com que nós tivéssemos está cá dentro desde sempre. Nós temos a avareza, nós temos a ambição, nós temos a tristeza, o amor, o ódio, a raiva, enfim, o ser humano tem lá dentro já desde sempre estes condimentozinhos todos, entre aspas, não é? E, portanto, temos-os desenvolvido de uma forma muito mais civilizada, mas quando as coisas estão fora do nosso controle, tudo o resto, tudo aquilo que, enfim, que acaba por estilhaçar o verniz, aparece. Portanto, isto é normal, é perfeitamente normal. Por isso é que textos que desde o tempo do Sócrates e Sófocles, a um padre António Vieira, a um Luís Vaz de Camões, a um Essa de Queiroz, são tão recorrentes, a um Fernando Pessoa. Porquê? Porque os homens que existiam naquele tempo são rigorosamente, dentro de cada um de nós, os mesmos, e portanto que hoje existem. E portanto, quando o verniz estala, quando a parte mais social deixa de ser capaz de controlar essas emoções e esses extremos, tudo isso vem ao de cima. Que mensagem gostava de deixar a quem nos ouve, seja da família do RCM, seja
de Elvas, Montemor, Badajoz, Évora, Campo Maior. O que é que gostaria de deixar como mensagem nestes momentos? Bom, eu acho que Badajoz já não vai estar à vista porque as fronteiras vão fechar, não é? Pelos vistos. Mas eu queria era que as pessoas de facto tivessem alguma capacidade de racionalizar isto e ter bom senso. Esta coisa de ter equilíbrio e de ter alguma possibilidade de perceber que nem tudo o que aparece nas redes sociais é verdade. É importante que tenhamos consciência disso mesmo e que sejamos capazes de, no nosso caso em particular, ter esta situação controlada. Assim, temos que ter bom senso, temos que ter capacidade para ver o que é que está a mais e aquilo que está a menos. Portanto, o que eu aconselhava a todos é que tenham serenidade e que tenham capacidade para racionalizar as situações. Portanto, vamos ver se é possível, mas eu aconselhava que deixassem muitas emoções de lado e que conseguissem pensar cada momento para que cumprissem as regras de higiene e de boa conduta social. Isso é que é fundamental. E que são simples, não é? São simples, muito simples. São coisas tão simples que facilmente poderemos pôr em prática na nossa vida e isso poderá fazer toda a diferença. Exatamente. Obrigado, Paulo, por ter estado connosco neste pedaço de tarde, porque considero de facto que era importante trazer aqui estas duas referências em termos desportivos, de modalidades diferentes, para vermos a postura de cada clube, a maneira de lidar de cada clube perante esta situação e que tem sido formas de pensar, decidir que podem fazer a diferença. E eu, enquanto montemorense, enquanto pessoa que faz rádio, agradeço também esses exemplos que dão, que são exemplos que devemos transportar para as nossas vidas e, como a questão da higiene, é fundamental, porque isto, de facto, não está para brincadeiras, nem o 8, nem o 80, mas devemos ter um olhar sereno, tranquilo, mas também responsável perante isto. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Xavier. Esteve connosco neste pedaço de tarde na bancada desportiva.